O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje nós ouvimos no Evangelho essa cena. Eu gostaria que vocês imaginassem comigo essa cena de membros de dois grupos de judeus, que eram grupos, na verdade, até rivais, que tinham ideias diferentes, os fariseus e os herodianos, ou os partidários de Herodes, que se aproximaram de Nosso Senhor de uma maneira um pouco dissimulada para pô-lo à prova. Então, em primeiro lugar, entender o contexto da época de Nosso Senhor e quem são esses grupos. Como nós sabemos, a região onde Cristo habitou e viveu, seja o norte da Terra Santa, a Galileia, seja o sul, onde está Jerusalém, a Judéia, eram na época de Cristo dominados pelos romanos. E grande parte dos judeus, entre eles, o primeiro dos grupos de hoje, os fariseus, eram profundamente insatisfeitos com essa dominação romana por vários motivos. Um deles porque os romanos eram um império pagão e, como tal, tinham o seu imperador, César, como uma espécie de divindade. Inclusive, a imagem de César contida na moeda possuía esse certo sentido idolátrico e era inclusive proibida de entrar no templo de Jerusalém essa moeda, porque os judeus observantes viam nisso um culto de idolatria ao imperador, de idolatria civil, vamos dizer assim. Mas além disso, os romanos causavam repugnância nos judeus porque eles lhes cobravam altas taxas, altos impostos, por meio de alguns dos judeus que, juntamente com esses partidários de Herodes, eram considerados uma espécie de colaboracionistas do inimigo que dominava então a terra, que eram os chamados cobradores de impostos ou publicanos, como foi, por exemplo, aquele que se tornaria apóstolo, Mateus, e como foi também Zaqueu. E por isso, os fariseus, como muitos judeus, detestavam essa presença romana. Mas, por outro lado, havia os herodianos e outros grupos que gostavam porque obtinham vantagens, tinham algum benefício. Pois bem, onde está o ardil dessa pergunta feita a Jesus?
é lícito ou não pagar o imposto a César? Porque os dois grupos foram perguntar isso. Por quê? Se Jesus respondesse, sim, é lícito pagar o imposto a César, então os judeus diriam, está vendo? Ele defende a ocupação dos romanos, ele defende essa idolatria ao imperador, ele está querendo que nós obedeçamos essa autoridade ilegítima. Inclusive Herodes, que era o governante da região, sequer era completamente judeu e era considerado ilegítimo por muitos. Mas se Jesus, ao contrário, dissesse, não é lícito, não se deve pagar o imposto a César, então poderiam dizer, olha só, ele está se colocando contra os romanos. Poderiam recorrer a Herodes, poderiam recorrer a Pilatos, poderiam pedir que os romanos o prendessem por insubordinação. Então, diante dessa sinuca de bico, nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua sabedoria de Filho de Deus, encontra a seguinte solução. Mostrai-me a moeda do imposto. E levaram para ele uma moeda de prata, onde havia a imagem de César, o falso Deus. E Jesus diz, de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Aqui o lecionário diz, de quem é a figura? Uma tradução mais exata seria, de quem é a imagem, eikon, e a inscrição dessa moeda? Eles responderam, de César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Porque eu digo que é importante que, na verdade, Jesus disse, de quem é a imagem e o que está escrito. Porque se nós voltarmos para o livro do Gênesis, se diz que quando Deus criou o homem, plasmou o homem com perfeição das suas mãos, Deus lhe soprou o seu espírito, o seu sopro de vida. E diz que Deus criou o homem, homem e mulher os criou, Deus criou o homem à sua imagem. Eikon. Por isso, com essa resposta, Jesus está dizendo mais ou menos isto. A prata que é idolatrada por tantos homens, a prata pela qual tantos homens matam, morrem, vendem a si mesmos, vendem a sua família, vendem o seu corpo, vendem a sua honra. O dinheiro, que segundo São Paulo, cuja avidez, segundo São Paulo, é a raiz de todos os males. O dinheiro, que tem a imagem desse falso Deus, César, que tem a inscrição dessa falsa divindade, César, o imperador. O dinheiro você dê para o Estado, dê para César, dê para os romanos o dinheiro. Mas essa outra, entre aspas, moeda, isso é, a sua alma, o seu coração, você que foi criado à imagem de Deus e por isso tem uma dignidade infinita, a sua consciência, essa você não deve entregar para César, você deve entregar para Deus. Ele sim é o verdadeiro Deus, Ele sim merece a nossa adoração, é a sua imagem que está impressa em nós, são os seus mandamentos, a sua lei natural que está inscrita em nós, e não o nome de César. E essa resposta tão simples e tão sábia, obviamente, de Nosso Senhor, se tornou, por assim dizer, um princípio político que nesses 2000 anos regeu as relações entre a Igreja e o Estado, entre o governo civil, isso é, os governantes da terra, e o governo religioso, isso é, a autoridade da Igreja. E a Igreja compreende essa relação, que é uma relação muito delicada e difícil, assim como é delicada e difícil a pergunta que foi feita para Jesus. Essa relação entre poder temporal, governo da terra, e poder espiritual, Cristo e a sua Igreja, a Igreja interpreta como a relação entre corpo e alma. Assim como no homem a alma deve
governar o corpo em direção ao bem, em direção ao que é correto, ao que é justo e ao que é bom, no mundo da sociedade, a igreja, iluminada por Cristo pela sua revelação, pela sua lei que é imutável, deve governar as consciências dos homens para que o mundo viva em paz e em busca do bem comum. De tal modo que é preciso viver a justiça. Justiça significa dar a cada um o que lhe pertence. Também nessa relação entre igreja e Estado. A César, aquilo que pertence a César. E a Deus, aquilo que pertence a Deus. Então, primeiro ponto, o que significa dar a César o que é de César? Para nós entendermos isso, é necessário lembrar de um princípio que está presente na Sagrada Escritura, que é encontrado no primeiro versículo do capítulo 13 da carta de São Paulo aos Romanos, que é o seguinte: as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Nós cristãos temos consciência de que se alguém se estabeleceu no poder, se alguém é revestido de autoridade civil, os governantes, os magistrados, os legisladores, eles só têm essa autoridade porque Deus permitiu. E por isso um cristão deve respeitar, isso faz parte da virtude da observância, que é ligada à justiça. Um cristão deve respeitar e deve inclusive obedecer naquilo que não ofende a Deus às autoridades constituídas. Para um cristão não vale aquilo que nós ouvimos o tempo todo nas discussões de internet: esse governante não me representa. Para um cristão, queira ou não, nós, naquilo que não ofende a Deus, vamos obedecer e respeitar os governantes constituídos. O fato de Deus ter constituído os governantes não quer dizer que eles sejam necessariamente bons. E nós sabemos por experiência que não é assim. Mas a própria Sagrada Escritura tem consciência disso. E se vocês olharem, por exemplo, na profecia de Jeremias, quando Nabucodonosor, que era um pagão, era um ímpio, era um sanguinário, que profanou o templo, profanou Jerusalém, bebeu junto com as suas concubinas nos vasos do templo, ele forçou os hebreus a serem deportados, as famílias a abandonarem, matou os homens, levou presas as mulheres, as crianças, etc., e fez tudo aquilo que um mau tirano pode fazer. O que disse Jeremias? Nabucodonosor é um instrumento de Deus para castigar-nos, porque nós fizemos o mal. E o livro de Daniel, ao falar do mesmo Nabucodonosor, ao falar do domínio dos persas sobre o povo eleito, ao falar do domínio dos gregos que estavam martirizando os próprios judeus, o livro de Daniel diz as seguintes palavras: o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o entrega a quem lhe apraz. E o exemplo máximo dessa realidade é o próprio Jesus Cristo, que é Deus, Senhor do céu e a terra, que tem poder sobre tudo, que julgará os vivos e os mortos. E quando foi colocado em um tribunal humano fajuto, diante de Pilatos, Pilatos dizia: diga alguma coisa, eu tenho poder para te soltar ou para te prender. O que Jesus respondeu a Pilatos? Humildemente: você não teria poder nenhum sobre mim se não te fosse dado do alto. O Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o entrega a quem lhe apraz. E é por isso que já na época de Cristo os judeus ofereciam no templo um sacrifício, atenção, pelo imperador. Diferente dos pagãos que sacrificavam ofertas ao imperador, eles ofereciam um sacrifício rezando pelo imperador. E por isso também São Paulo,
que esteve sob governantes muito piores do que os nossos. São Paulo, que seria assassinado pelos poderosos do seu tempo e que era governado por pagãos ímpios, disse o seguinte, e ele diz isso para nós também: façam-se pedidos, orações, súplicas, ações de graças pelos reis e por todos os que detêm autoridade. Nós precisamos rezar pelos nossos governantes. Nós não podemos agir como aquelas pessoas que dizem o seguinte: já que quem está no poder não me agrada, quanto pior, melhor. Vou torcer para pegar fogo no meu país, para o meu país se destruir, porque só para eu poder dizer, avisei, não disse. Mas tem uma coisa, Jesus diz que é para dar a César o que é de César, e jamais aquilo que não é de César deve ser dado a César. Quando os apóstolos foram proibidos pela autoridade constituída de anunciar o nome de Jesus, eles foram encarcerados, eles sofreram chibatadas, foram humilhados, perderam os seus bens, a sua liberdade, e diz que certa vez, depois de saírem da prisão, disseram que continuariam a anunciar o nome de Jesus, porque é necessário obedecer a Deus antes do que aos homens. E a verdade é que quando Deus nos criou, Ele imprimiu a sua lei no nosso coração. Ele revelou os 10 mandamentos só para deixar mais fácil o reconhecimento dessa lei. E nenhum ser humano pode jamais, em hipótese alguma, deixar de obedecer os mandamentos de Deus em nome da obediência a alguma lei civil e a algum governante. Se um cristão obedecesse uma lei injusta, porque ele preferiu obedecer o governante do que a Deus, ele estaria dando a César o que é de Deus. E a esse respeito, São João Crisóstomo, um grande santo da Igreja, tem a seguinte expressão. Ele diz que quando nós damos a César, isso é, às autoridades civis, algo que é contrário à lei de Deus, o que nós fazemos é que nós pagamos tributo ao diabo. Uma lei injusta, contrária à lei de Deus, não somente pode, mas deve ser desobedecida. Um cristão tem o dever moral de fazer a sua objeção de consciência. Em muitos países do mundo hoje, nesse momento, não estou falando na época dos romanos, nós temos irmãos cristãos que estão sendo impedidos de fazer a sua objeção de consciência. Por exemplo, num país onde o aborto, que na verdade é um eufemismo, é uma palavra bonita para dizer assassinato de um bebê inocente no ventre, nos países onde o aborto é permitido, se pedem a um médico para fazer um aborto, ele tem a obrigação de fazer a sua objeção de consciência. É necessário obedecer antes a Deus do que aos homens. Se pedem para uma enfermeira ajudar em uma coisa desse tipo, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É necessário obedecer antes a Deus do que aos homens. Eu não pagarei tributo para o diabo, porque você vai ser escravo daquele a quem você pagar esse tributo da sua consciência. E por isso, nenhum governo, nenhum tirano, nenhuma assembleia legislativa, nenhum tribunal supremo, o único juiz supremo é Deus, que é o juiz supremo, que julgará pequenos e grandes, que segundo o livro da sabedoria
julgará os poderosos com maior rigor. Nenhum tribunal tem poder de tornar o adultério aceitável, de tornar a blasfêmia, o aborto, a pornografia, o ateísmo, as ideologias uma coisa aceitável. E nenhum cristão deve guiar a sua consciência por meio das leis humanas. Um cristão deve guiar a sua consciência pela lei de Deus. Eu não gosto de falar nome de governantes, porque isso sempre causa polêmica. E o que eu vou falar aqui vale para todos. Vale para o Lula e vale para o Bolsonaro. Ninguém tem o direito de obrigar a nossa consciência e de mudar a realidade. A família é a família, não porque o governo disse que a família é formada por um homem e uma mulher. A família é a família porque Deus fez a família. Você que é pai, você que é mãe, tem o direito, que não é um direito, é uma obrigação, de educar o seu filho, de formar a consciência do seu filho. Não é porque o Estado disse, porque o governante disse, pode fazer. Alguns anos atrás, o lema do governo do nosso país era Pátria Educadora. Faz qualquer um de nós rir. Basta entrar em qualquer escola, né, para ver que está longe de ser algo realmente educador. Faz rir. Mas além disso, quem vai educar a consciência não é César, é Deus. Quem vai dizer o que é certo e o que é errado não é o Congresso Nacional, não é o chefe do Executivo, não é o Supremo Tribunal Federal, é a lei de Deus, que não muda, que é imutável. A palavra de Deus permanece para sempre. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, por todos os séculos. E nós cristãos devemos ter consciência disso. E nós cristãos precisamos ter a disposição de sofrer as consequências de sermos cristãos. Você não é católico somente a partir da porta da tua casa para dentro e dentro da igreja. Você continua sendo católico e continua sendo filho de Deus enquanto você anda pela rua, enquanto você trabalha, quando você vota. A lei de Deus continua valendo quando você está com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, mas continua valendo quando você escolhe o seu candidato. E nós precisamos muitas vezes assumir as consequências de sermos cristãos, não ter medo da opinião dos homens, jamais idolatrar um político, jamais idolatrar um partido, jamais idolatrar uma ideologia, sobretudo uma ideologia anticristã, como é o liberalismo, o comunismo. E nós devemos pagar o tributo da nossa consciência, da nossa adoração, da nossa irrestrita obediência somente a Deus, a quem a glória por todos os séculos. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, para que nós sejamos cristãos coerentes. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que nós também nos comprometamos a trabalhar, para que no nosso país a vida política, a vida pública seja regida pelos mandamentos de Deus, pela lei de Deus, porque os pecados públicos, além de ofenderem a Deus e serem uma injustiça, clamam e atraem males para o nosso país, e o principal de todos, que é a condenação. E vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora, que com o coração adorando completamente a Deus, nós jamais paguemos tributo ao diabo e entregamos tudo, o nosso coração marcado, assinalado pela imagem de Deus e pela lei suave de Jesus Cristo, entregamos completamente a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.